Olá, pessoal! Esta é a aula de fresamento 6, tema C, resolução do exercício proposto. O enunciado pede: realize os cálculos necessários para o fresamento de uma engrenagem cilíndrica de dentes retos, módulo 3 e com 26 dentes. Considere que o desbaste removerá 90% do material. Escolha os maiores valores possíveis para velocidade de avanço e rotação dentro da faixa calculada. E esses são os dados do divisor universal, K, carreira de furos e engrenagens disponíveis, da fresadora, passo do fuso, velocidade de rotação e velocidade de avanço, e da ferramenta, que no caso é uma fresa módulo, velocidade de corte e avanço por dente, quantidade de dentes que cada número de ferramenta pode usinar e dimensões da ferramenta. Item 1. Diâmetro externo. Se estamos calculando dados de uma engrenagem, então, obviamente, trata-se do diâmetro da engrenagem. O diâmetro externo é calculado por esta equação. Substituindo os valores, temos que 84 milímetros. Item 2. Fresa módulo, número. No enunciado tem isso módulo, 3. Com o número de dentes da engrenagem, encontra-se o número da fresa na tabela. Essa é a tabela, são 26 dentes. Então, a fresa é a de número 5. Item 3. Diâmetro da fresa módulo. Sabendo o módulo, encontra-se na tabela o diâmetro da fresa. Como o módulo é 3, o diâmetro externo da ferramenta é 70 milímetros. Item 4. Profundidade do dente. Sabendo o módulo, calcula-se a altura do dente. Esta é a equação. Substituindo valores, temos que ela tem 6,498 milímetros de altura. Item 5. Profundidade de desbaste. O enunciado diz: considere que o desbaste removerá 90% do material. Ou seja, a altura de desbaste é a altura do dente vezes 90%, que é 0,9. Com isso, temos esta altura de desbaste. Item 6. Velocidade de corte de desbaste, mínima e máxima. Basta consultar a tabela do fabricante da ferramenta, que é esta. Então, como a altura de desbaste é quase 6 milímetros, estamos nessa faixa e a velocidade de corte mínima é 16, a máxima é 20. Item 7. Rotação de desbaste. Vamos calcular a mínima, a máxima e adotar um valor. Tendo as velocidades de corte mínimas e máximas, calcula-se as rotações. Então, temos essa equação. Substituindo os valores, temos 72,75 de mínima e 90,94 de máxima. Agora, adota-se uma RPM que a máquina possui, conforme enunciado. Esses são os dados da fresadora, e o mais próximo entre 72 e 90,94 é 90 RPM. Item 8. Velocidade de avanço, ainda para o desbaste, mínima, máxima e depois a adotada. Primeiro calcula-se o avanço por volta usando os dados da fresa. Então, a gente tem que o avanço por volta é o avanço por dente vezes o número de dentes. Na tabela, vemos que 5 a 8 milímetros de profundidade de corte, nós temos que o avanço por dente é de 0,22. Mas quantos dentes ela tem? Está aqui. São 12 dentes. Substituindo os valores, temos que o avanço por volta é de 2,64 milímetros. Tendo o avanço por volta e as rotações mínimas e máximas, calculam-se as velocidades de avanço. Esta equação do avanço por volta vezes a rotação, substituindo os valores do mínimo, tem 192, substituindo os valores do máximo, temos 240. Agora, adota-se uma velocidade de avanço que a máquina possui conforme enunciado. Essas são as velocidades de avanço, e as que estão entre a faixa mínima e máxima são essa e essa. Como o enunciado pede maior valor,
238 milímetros por minuto. Item 9. Profundidade de acabamento. É a altura total do dente subtraída da profundidade de desbaste. Temos então essa pequena equação, substituímos os valores e a altura de acabamento será de 0,65 milímetros. Velocidade de corte de acabamento mínima e máxima. Basta consultar novamente a tabela do fabricante da ferramenta. Como a profundidade de acabamento é menor do que 1,5, então a velocidade de corte será de 32 a 38 metros por minuto. Item 11. Rotação de acabamento. Tendo as velocidades de corte mínima e máxima, calculamos as rotações por esta equação. Então teremos 145,5, 172,8 RPMs. Agora, adotamos uma RPM que a máquina possui conforme o enunciado. O valor entre 145 e 172 é 170. Item 12. Velocidade de avanço, agora para o acabamento. Primeiro, calcula-se o avanço por volta usando os dados da fresa, que são esses. Ou seja, para a profundidade até 1,5, o avanço por dente é de 0,1 milímetros. Como são 12 dentes, substituindo os valores, temos que o avanço por volta é de 1,2 milímetros. Tendo o avanço por volta e as RPMs mínima e máxima, calculam-se as velocidades de avanço. Esta equação, substituímos os valores do mínimo, substituímos os valores do máximo, obtemos 174,6, 207,3. Agora, adotamos uma velocidade de avanço que a máquina possui, conforme enunciado. Essas são as velocidades de avanço disponíveis e as que estão entre o mínimo e o máximo são essa e essa. O enunciado pede o maior valor, então adotamos 196 milímetros por minuto. Item 13, carreira de furos. Item 14, ajuste do compasso. Item 15, o giro da manivela. Todos vêm do mesmo cálculo. Temos que o giro é K sobre N, substituindo os valores, temos 40 por 26. Fazendo os cálculos, 40 dividido por 26 resulta em 1. 1 vezes 26, 26. 40 menos 26, sobram 14. Então, nossa resposta seria uma volta mais 14 furos na carreira de 26 furos. Então, essa seria a nossa resposta, porém temos que levar para a fração mínima, que vai ser essa. Uma volta mais 7 furos na carreira de 13 furos. Temos então que ver qual é a maior carreira múltipla de 13, que é 39. Resposta final, uma volta mais 21 furos na carreira de 39 furos. Voltando para os itens, carreira de furos 39, ajuste do compasso 21 e giro da manivela, uma volta mais 21 furos na carreira de 39 furos. Prontinho, exercício resolvido. Até mais!